Bom, pessoal, vou falar aqui agora sobre o tipo de cruzamento. Vou começar a entrar nos tipos de cruzamento das linhagens americanas. As linhagens americanas são basicamente aquelas conhecidas, assim, as mais tradicionais, que seriam os HBs greens, blues, purples, pastel, HB leopardo, full red, gold red, HB yellow, né? Bom, essas linhagens elas têm uma compatibilidade muito grande, a maioria delas cruzam muito bem. Basicamente, vou passar para vocês aqui algumas chaves, né, que são as conhecidas, né? Nós temos a linhagem de Solid Blue, Solid Green, Solid Purple. As três cores, Blue, Green, Purple, são cores que se combinam entre si. Só que o melhor delas para a combinação, na minha opinião, é o Green. Você jogar o Green no Purple e o Green no Blue. Você pode fazer isso ou então Green com Green, né? Vamos começar aqui com o Purple. O Purple ele combina bem com o HB Purple e o HB Purple combina bem com o Purple, né? Normalmente as linhagens HBs Purple e Purple com o híbrido costumam sair Blue, HB Blue, Green, HB Green, quando é HB ou quando não é HB. Normalmente quando você quer fazer um outcrossing de um green, por exemplo, você pode utilizar ou um outro green, que é a melhor opção, ou blue, né? Normalmente você pega o macho green e joga na fêmea blue, tá? HB green, você pode jogar no blue, na fêmea blue, você pode jogar na fêmea HB blue, e em último caso na HB purple ou purple, né? Como elas são linhagens que a cor ela é uma cor compatível, você pode usar todas elas entre elas. Quando o HB cruza com o não HB, você tem que ficar atento, porque costumam sair machos, aliás, costumam sair fêmeas sem ser HB nesse cruzamento. Então quando você usa green com HB green, green macho com HB green fêmea, quando você cruza, você vai tirar HB green macho e green fêmea. Pode sair algumas fêmeas HB dependendo da linhagem, né? Então você pega da primeira geração F1 o melhor macho híbrido green e volta na sua linha original, tá? Sempre assim, você pega no F1 sempre o melhor macho. Por que o macho? Porque o macho você está enxergando, a fêmea você não enxerga o que ela está levando ali. Algumas pessoas eles até usam hormônios assim para identificar a cor das fêmeas, mas eu acho isso bobagem. Isso aí é uma coisa assim meio fora da realidade nossa, né? Então lembrem-se, green com green, ou com blue, ou com purple, ou com o próprio green, green, blue, purple. Você pode usar o green nas linhagens grey, blue, green, purple, ou HB blue, HB green, HB purple, ok? Sempre utilizando o macho green com a fêmea da outra linhagem. Isso aí é muito fácil, você vai cruzar, se eu tiver dúvida na cor, sempre faça uso da lanterna, pega a lanterna de noite, começa a iluminar os peixes. Isso serve para Moscou também, você vai iluminando, você vai identificando as cores, né? Você olha no aquário assim, você vai ver que aquele ali é roxo, aquele é verde, aquele é azul. Aí você separa os lotes de cores. Normalmente quando você separa esses lotes, nas outras gerações a maioria saem da cor que você separou, tá certo? Cruzamento de HB pastel. Muitas vezes as pessoas ficavam perdidas. HB pastel, no Brasil principalmente HB pastel, teve criador aí, cabeça de bagre, que cruzou HB pastel com quase 100 aquários e mal tirava um pastel, tirava todos creme. Bom, HB pastel é muito simples, ele combina com a linhagem branca, né? Então a gente cruza ele com American White, tá certo? American White é a linhagem branca que eu cruzei. Normalmente você pega o macho HB pastel, joga na fêmea American White, que você vai ter lindos pastéisinhos bem branquinhos, tá certo? Ninguém sabe disso aí não, tá? O pessoal aqui sabe, mas ninguém sabe, já estou passando para vocês. Fora isso, você pode utilizar o HB pastel no outro HB pastel, ou mesmo o HB pastel em HB yellow, mas isso não é muito recomendável, porque o HB yellow leva muito tom amarelo, você vai tirar um peixe que não é nem amarelo nem branco, por causa da poligenia. Você vai tirar um peixe aí, um creme, né? Então o ideal mesmo é você cruzar com linhagens claras, tá certo? A maioria das pessoas usa HB pastel com HB pastel, linhas diferentes,
Porém, os HBs pastéis americanos são grandes e os HB pastéis asiáticos são pequenos. Os americanos têm um determinada padrão, né? E esse padrão, quando você joga um peixe asiático, você vai estar misturando padrão. Então você tem que ficar atento aí ao formato da dorsal, ao delta, né? Então o ideal é cruzar o pastel com um pastel que esteja num bom padrão, para vocês não se perderem aí nas outras características, né? Com relação ao HB AOC Leopardo, o HB AOC Leopardo ele é uma linhagem muito tradicional, desculpa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. É uma linhagem que vem do cruzamento de HB pastel com snakeskin. Eles pegaram o macho snakeskin, jogaram na fêmea HB pastel, tiraram os machos HBs leopardos e foram selecionando. O que você utiliza no HB AOC leopardo, né? Você pode utilizar o HB pastel, você pode utilizar o snakeskin, tá? De qualquer um dos lados. Aí você tem que fazer experiência para ver qual que é o melhor cruzamento. Macho leopardo com fêmea snake ou macho snake fêmea leopardo na linhagem que já está pronta, né? Algumas pessoas utilizam aí cruzamento com metal. Eu faço isso. E você tira o full metal leopardo. Fácil. Com relação aí a... Eu falei que ia falar tudo para vocês e não ia esconder nada. Com relação aí aos heads, os heads eles têm uma característica um pouco diferente. As pessoas normalmente costumam cruzar HB head com full head. Primeiramente eu vou explicar para vocês qual a diferença do full head para o gold head. Se você pegar a linhagem full head e a linhagem do gold head, é a mesma linhagem. O full head foi montado, é um peixe montado. Eles pegaram o gold head, que é um peixe dos anos 70, 80, cruzaram com o red belly, que é o peixe que tinha a barriga vermelha, e conseguiram um peixe quase todo fechado full head, somente com a cabeça sem ter o gene vermelho. Aí pegaram um chamado red, cabeça red de cor vermelha, que era um peixe que apareceu, cruzaram com esse e conseguiram full head, né? O full head nada mais é do que um peixe que eles foram inserindo as placas genéticas, assim, as placas de cores, e o peixe fechou a cor totalmente. Então as pessoas normalmente quando pegam full head, elas podem se deparar com um peixe que sai sem a barriga vermelha, às vezes o peixe sai sem a cabeça vermelha, porque faltou esse gene que cobre a cabeça, o gene que cobre a barriga. Então fique atento, porque o full head ele tem essa característica. Quando você tem um cruzamento em linha, muitas vezes assim, algumas crias nascem sem alguns preenchimentos de cor. O peixe não nasce full, ele nasce, vamos supor, faltando a barriga, faltando a cabeça. Então esses aí você não utiliza para cruzar, você utiliza somente os full head, aqueles que têm totalmente vermelho, que estão com todos os genes ali presentes. Normalmente eu utilizo as fêmeas das crias que têm os machos com mais vermelho, mais avermelhado. É difícil você identificar a fêmea nessas linhagens vermelhas, né? Depois eu vou voltar aqui, eu vou falar, esqueci de falar das fêmeas dos outros cruzamentos. Uma característica, quando você tem três tipos de head, você tem o grey, o gold e o albino, certo? O mais comum é o grey, aliás o gold. O gold é um peixe que tem, quando ele nasce, os filhotinhos são douradinhos. Ele não apresenta tanto defeito de cor. Então esses defeitos de cores, que é o azul que está infiltrado nele, depois eu vou explicar isso. O azul e o vermelho caminham juntos, tá, gente? O azul e vermelho. O azul, ele está infiltrado na linha de albino e de gold, mas você não enxerga. Já no grey você enxerga. Quando você cruza o grey com gold, você vai ter na primeira geração só grey. Você continuar cruzando, você vai ter grey e gold. Aí entra no azão azinho, né? É uma característica da cor do corpo. Isso aí, na média, vamos dizer assim,
mas também poligenia, mas você pode nesse ponto raciocinar como azão, azinho. O Grey ele é dominante sobre o Gold e o Gold é dominante sobre o Albino. O Grey é dominante sobre o Albino. Então normalmente quando você cruza o Grey com o Albino, você vai tirar a primeira geração toda Grey e a segunda geração vai ser Grey e Albino. Quando você cruza, aqui ó, uma coisa interessante, o Gold com o Albino, a primeira geração sai toda Grey, a segunda sai Grey, Gold e Albino. Uma característica que vocês devem olhar nesses cruzamentos é que o Grey ele carrega muito azul, porque ele não esconde os defeitos. Então se você tem um Grey muito limpinho, muito vermelhinho, você pode levar para a exposição que vai ganhar todas as exposições. Um Full Red Grey limpo é a coisa mais rara do mundo, porque o criador que consegue tirar todo o azul do vermelho é um excelente criador, porque é uma das coisas mais difíceis que tem você ter um Grey Red ou Grey Full Red sem nenhuma pinta ou mancha azul no corpo ou nas nadadeiras. E quando você pega uma linhagem de Gold ou de Albino, como você não enxerga e você joga no Grey, eles levam todos os defeitos de azul que você não enxergou na seleção e sujam o seu Grey. Mas para o melhoramento tanto do Gold quanto do Albino, você tendo um bom Grey ou um bom Gold, você melhora um melhora o outro. Você dá para brincar entre os três. Tá certo? É só você se lembrar que o cinza ou o Grey na cor de corpo é dominante. Ou seja, se você cruzar qualquer um desses aqui, na primeira geração é toda dominante cinza ou Grey. Na segunda geração já vem as cores que você cruzou lá em cima. Se for Gold e Albino, você vai ser os três. Se for somente Grey e Albino, você vai ter Albino e Grey. Se for Grey e Gold, você vai ter Grey e Gold. O Albino não aparece nesse cruzamento. Então aí é que está assim, o grande lance do negócio. Tá? As fêmeas, como eu disse, eu separo sempre usando o lote dos machos. Já as cores sólidas, Blue, Green, Purple, eles falam que a melhor fêmea para cruzamento é a fêmea mais clara. Isso aí é palavras do mestre Tanchudo. Fêmea mais clara que você utiliza ela para cruzamento. E quanto mais claro essas cores, assim, o azul num tom, cor do céu, assim, mais claro é melhor. O azul quando fecha demais, ele começa a tender para roxo. Então existem algumas características que vocês devem se atentar. Sempre utilizam as fêmeas mais clarinhas, tanto do Blue, do Green, do Purple, HB Blue, HB Green, HB Purple. Eu gosto das fêmeas Shark, que é aquela nadadeira que tem aí na minha página do Face, que nas linhagens americanas é muito comum. Tá? Eu utilizo muito essas fêmeas porque o delta sai mais triangular no macho. Com relação às dorsais das fêmeas, é bom você utilizar as fêmeas com a maior dorsal, no caso das linhagens americanas. Tá? Nas asiáticas, se você usar uma fêmea do dorsal grande, você vai jogar HD em todo mundo, porque o HD, a dorsal grande ela é dominante, tá certo? Uma coisa que vocês não sabiam, mas você usar a dorsal grande num peixe com a dorsal normal, a F1 já sai com peixe com dorsal grande, tá? Peitoral a mesma coisa, peitoral quando vai crescendo, são poligênicos, tá? Você vai, à medida que você vai selecionando os de dorsal grande ou peitoral grande, elas vão crescendo, à medida que você for selecionando, tá? Outra linhagem americana aqui, que eu não falei, é HB Yellow. É o peixe mais difícil que existe, porque não existe nenhuma chave para HB Yellow. Hoje nos Estados Unidos, você tem HB Yellow cruzando só com HB Yellow, e já está saturada a linhagem. Você vê somente Tim Osso com HB Yellow, mais uns 2 criadores ou 3, assim, está bem escasso o HB Yellow, porque não descobriram ainda uma compatibilização deste amarelo do HB Yellow. Não existe uma classe Yellow somente sem HB e Yellow, né? Até havia aqui no Brasil alguns peixes Yellow, American Yellow, mas também se perderam na consanguinidade, e o Yellow se cruza somente com Yellow, que a gente sabe. Se você cruzar com pastel, você perde a cor amarela. O Timossô, ele vai bem nessas linhagens porque ele tem várias linhagens de HB Yellow e cruza entre elas, mas vai chegar um ponto que vai se saturar, né? A gente sabe disso. Mas normalmente ele vende assim os peixes, e quem compra uma linhagem só não consegue ir adiante. O ideal seria comprar linha, né? O ideal seria comprar todas as linhas dele. Não sei se ele vende todas as linhas, mas como ele ganha
sempre na FGA o HB Yellow, ele costuma não vender todas as linhas, todas as chaves dele, né? Bom, não sei se faltou alguma dessas americanas. Deixa eu ver, eu falei do branco, do amarelo, das cores sólidas, do vermelho, dos alcês, leopardos. Os outros alcês, basicamente o mesmo fundamento. A gente tem um HB multis, né? Normalmente eles pegam um multis, cruzam com um HB pastel e vai tirando o HB multis da mesma forma que foi criado o HB alcê leopardo, né? Sempre se atentando às proporções de nadadeira, de dorsal, de caudal. O triângulo tem que ser um triângulo bem pontudo, bem pontudo, não pode ser com as esquinas arredondadas. Se atentem às intensidades de cores dos peixes, que é importante. A combinação da caudal, da cor da caudal com a cor da dorsal também é importante. O tamanho do peixe é importante, que as linhagens americanas levam sempre muito tamanho, os cruzamentos, né? Então, assim, se atentem a ficar olhando o tamanho tanto dos machos quanto das fêmeas, que a gente sabe que tamanho é poligenia, igual no ser humano, isso já foi falado, né? Se você pegar uma pessoa alta com uma pessoa baixa, aí nasce o filho meio termo, né? Se esse filho arruma uma namorada maior do que ele, vai nascer um... Então, nos peixes é a mesma coisa. O ideal é você pegar peixes machos e fêmeas grandes para você conseguir manter o tamanho na sua linhagem, né? O Moscou, que é uma linhagem asiática, ela foi introduzida faltou o HB Red, eu vou falar no HB Red. O Moscou, ele foi introduzido nos Estados Unidos em 1998, no World Group Contest, antes do World Group Contest que teve no Brasil em 99. Esse Moscou que foi para lá, ele foi cruzado com as linhagens sólidas americanas. Com isso se conseguiu um Moscou muito maior, cruzar o Moscou Green com Green, fêmea de Green com macho de Moscou Green, fêmea de Blue com macho Moscou Blue, fêmea de Purple com macho de Moscou Purple. Se não tiver da cor, pode ser da cor diferente, que essas cores costumam se misturar e sair nas próximas gerações. A gente sabe que algumas fêmeas levam aquela mancha vermelha do peixe americano para o corpo do Moscou. Aí eles inventaram o full purple, o full green e o full blue, que nada mais é do que uma mistura de Moscou com essas linhagens. Por que os americanos cruzam Moscou? Porque quando Moscou foi introduzido nos Estados Unidos pelos japoneses, pelo Idehara, que veio no Brasil em 99, o Idehara levou esses Moscou juntamente com o Homer no World Group Contest de 1998 em Wisconsin, e os americanos compraram os Moscous, reproduziram esses Moscous nos Estados Unidos e começaram a levar esses Moscous nos shows. O que acontece com o Moscou? Todo mundo sabe que o Moscou é chamado peixe camaleão, ele muda de cor dependendo do estresse, dependendo da água. E isso não pode acontecer no show americano, porque você inscreve o peixe na cor azul com antecedência, aí chega lá o peixe fica verde, ele é desclassificado. Então, muitos peixes foram desclassificados, então eles criaram uma birra do Moscou, uma coisa que, assim, até hoje existe isso lá por causa das regras americanas. No Brasil a gente coloca o Moscou na exposição. Se o Moscou mudar de cor, a gente julga ele na cor que ele está no momento, que a gente não desclassifica. Porque a gente sabe que o Moscou ele muda de cor. Então os americanos eles passaram a cruzar os Moscous com as linhagens deles. Então eles fizeram um peixe híbrido, que até hoje aí existe. E a gente sabe que na regra americana, se você tiver dois peixes, linhagens sólidas, um com o corpo é nadadeira todo na cor, exemplo o Moscou Green, e o Green, que tem só a cauda e o níspo pedúnculo Green, se eles forem idênticos, o peixe que tem mais cor vence. Isso é a regra. Quanto mais cor na classe, vence. Full Red com Red, Gold Red. Se os dois forem idênticos, o Full Red leva vantagem, porque ele tem a cor no corpo todo. Hoje já existe HB Red e o HB Red. É o HB Red com a cabeça vermelha. Por quê? A gente sabe que quanto mais cor vermelha na classe, melhor. Do Full Red, do Red com Full Red e o HB Red com HB Full Red. O HB Red.
O blue a mesma coisa, eles fazem o blue, HB blue com a cabeça azul, HB green com a cabeça verde. Isso aí, o peixe sendo um peixe de qualidade, ele tem vantagem sobre os demais, porque pela regra ele tem mais em cor verde ou cor roxa ou cor azul no corpo. O 3/4 preto, que também estava faltando, a gente tem hoje o moscou preto. Então o moscou preto costuma não perder tanta cor. Então ele já é um peixe que a gente não vê quase 3/4 preto mais. Eles já entraram com o moscou preto na Cass Black, né? E a gente sabe que o moscou preto ele cruza com o 3/4 Black, mas não cruza tão bem assim. Tem algumas linhagens que não são compatíveis. Então a pessoa tem que fazer o cruzamento, insistir um pouco e ver se vai dar compatibilidade nas gerações adiante, né? Com relação ao HB Red, o HB Red ele cruza bem com o Red, só que ele perde um pouco da HB. Então vocês têm que ficar atento no cruzamento de HB Red com Red, que você pode infiltrar o HB. Infiltrar o HB é você olhar o peixe com HB, o Half Black, e ele tem uma mancha vermelha, ou tem a mancha no green, uma mancha verde, no blue, uma mancha azul. O HB ele tem que ser intenso, ele não pode ter platinado em cima, ele não pode ter nenhuma mancha que não seja preto. O peixe tem que ser 3/4 preto, com a cauda branca, com a cauda amarela, com a cauda leopardo, com a cauda vermelha, com a cauda azul, verde, roxa. Ele não pode ter platinado em cima, ele não pode ter infiltração de cor. Então quando você cruza o HB blue, o HB green, HB purple com blue, green ou purple, você pode ter uma diminuição da cor do HB do peixe. Para isso você pode melhorar, voltando à linhagem original, utilizando o 3/4 preto também. O 3/4 preto ele combina bem com essas linhagens, costuma sujar um pouquinho nas primeiras gerações, mas depois você limpa. Eu já fiz isso e intensificou a cor preta dos peixes, tá? Macete também que as pessoas não fazem, as pessoas têm medo de fazer isso. Com relação, voltando ao HB Red, o HB Red ele cruzando com o Red, com a fêmea de Red, você vai ter HB Red no F1, aí você vai pegar o macho que tiver com as melhores características, que não seja infiltrado, e voltá-lo na linhagem original, tá certo? Sempre assim, voltando sempre na linhagem original. Os outcrossings com Red é difícil, porque normalmente Red combina bem com Red, tá? Quando eu falo da compatibilização do vermelho com azul, isso nas linhagens asiáticas a gente vê isso demais. O glass, o mosaico vermelho, quando você utiliza o blau, o F1 sai todo azul, aí no F2 volta a ter os peixes menos intensidade vermelha. Então o único peixe que quebra o vermelho nas asiáticas é o blau. Nas americanas eu nunca cruzei blau com a linhagem, não posso dizer o que acontece, porque eu já reparei que as linhagens americanas, como elas são muito fechadas, quando você usa um PCA asiático, dificilmente você consegue voltar no padrão original, tá certo? Então, assim, normalmente eles fazem um peixe padrão americano para cruzar com um peixe americano. Então, quando cruza direto um mosaico com um HB pastel, aí você tem uma mistura, sai um peixe com a peitoral, com a caudal arredondada, quer dizer, é uma coisa mais trabalhosa, né? Você pode até conseguir isso, mas você vai levar mais gerações para você colocar o peixe dentro do padrão certinho, colocando a dorsal na cor. Então, os cruzamentos americanos são basicamente esses aí. Eu falei que ia falar em mais de uma aula, acho que nem necessita, porque é muito simples o cruzamento dos peixes americanos, né? A pessoa tem que somente se atentar às falhas de cor. Muitas vezes o blue começa a infiltrar a cor verde, muitas vezes o roxo começa a ficar clarinho demais. Então é importante você ter tonalidade e intensidade de cor. Tonalidade de cor é o padrão do azul, por exemplo, azul claro, azul médio, azul escuro. A intensidade é se ele está... E a uniformidade. A intensidade como é que eu vou explicar? A intensidade de cor. Quando você vê o azul mais intenso, muitas vezes ele é um tom azul claro, mas ele é um tom azul claro que não está apagado. É como se fosse um iridescente, né? E o peixe tem que ser homogêneo, ou seja, ele tem que ter todo azul, ele não pode ter mancha, não pode ter mancha no final da cauda, nem no meio, nem no início, mancha na dorsal. É muito comum as linhas americanas entrar na consanguinidade e começar a apresentar essas manchas. E outro detalhe também, a seleção desses peixes, eles deve ser feita na luz natural.
A gente, quando utiliza a luz branca, a luz fluorescente, muitas vezes se perde. Eu já vi vários criadores terem problemas, porque a luz branca ela esconde determinadas falhas de cores. Tanto no Moscou quanto nas linhagens sólidas, você utiliza a lâmpada amarela, ou a lâmpada incandescente, ou a luz do sol. Tá? Aí você vai conseguir identificar os peixes que têm a tonalidade limpa, tanto macho quanto fêmea. Lembrando que as fêmeas nessas linhas americanas, melhor as fêmeas claras. Nos Moscous eu gosto das fêmeas que tem a cor entrando para dentro do corpo. Aquelas fêmeas que é quase um HB. Né? O pessoal fala, Moscou tem HB. Não, Moscou ele não tem HB. Aquilo ali é o início, é um outro gene, tá? Não vou te falar o que é porque eu não sei, mas é um outro gene, é o gene Moscou, né? Seria um gene Moscou. E o gene Moscou também é conhecido como o gene metal, é o mesmo gene, tá? Só que nos snakeskins, dizem que o Moscou veio do snakeskin, do metal, eles foram fechando, pode ter sido, eu não tenho certeza, mas assim, já tirei full metal, que é o metal snakeskin, com o corpo todo metalizado, sem mexer, sem ter Moscou no cruzamento. Então a gente vê que realmente existe uma certa compatibilização, né, dessas linhagens, né? Cruzamento de Moscou com snakes, normalmente você tira um full metal, full metal snakes, né? E costumam sair alguns mosaicos, então a gente sabe que o Moscou é um gene dominante no macho, tá? Você usa o macho Moscou com qualquer outro, você vai ter o gene Moscou no corpo do peixe, tanto o Moscou quanto o metal. Quando você utiliza o metal numa fêmea HB, normalmente você vai ter um full, né? Um peixe full. Só que você sempre, quando faz um outcross, você leva sempre características boas e ruins, né? O bom criador consegue tirar as ruins nas próximas gerações, né? E o criador normal, ele faz o cruzamento no F1 e vai levando aquilo ali misturado, e não faz seleção, não sabe selecionar a linhagem, vamos dizer assim, né? Seleciona, não tem olho. Bom, mas isso aí a gente aprende com a prática, aprende nos shows, né? Que os juízes vão começar a dar bomba no seu peixe, vão começar a desclassificar seu peixe, aí você vai ver que você precisa melhorar, né? Por isso que é importante você estar sempre levando seus peixes na exposição quando você não tem uma reunião. Porque você levando peixe na exposição, o juiz vai estar ali e vai falar, o seu peixe está com esse problema aqui, aqui, aqui. Aí você se atenta para isso, na próxima você já resolveu ou já está empenhado em resolver esse problema, né? Bom, é isso. Hoje é a videoaula número 7, né? Eu falei sobre as linhagens americanas, um pouco aí dos Moscous. Nas próximas a gente já vai entrar aí um pouco nas linhagens asiáticas. E se vocês quiserem que eu fale em outro assunto também, pode me mandar aí uma mensagem. Eu peço a vocês que curtam minha página, que compartilhem os vídeos aí, está aberto a compartilhamento para todo mundo. Eu quero que assim, o máximo de pessoas sejam alcançadas para não terem as dificuldades que eu tive aí. E convido a todos a participarem efetivamente da nossa associação aí, do CCG, tá certo? Um abraço, até a próxima, arrivederci.